Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre congruência de triângulos. Vamos lá. Dois triângulos ABC e DF são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que seus lados e seus ângulos internos sejam 2 a 2 congruentes. Então, para que dois triângulos sejam congruentes, temos que ter pelo menos dois ângulos e dois lados congruentes. Tá? Congruente significa de mesma medida. Então, exemplo, esse lado aqui, ó, tem que ser congruente a esse lado congruente a esse lado congruente a esse, legal? E os seus ângulos também tem que ser congruentes. Ó, esse a esse a esse, ok? Então, congruência significa mesma medida. Então, tem que ter lados e ângulos de mesma medida, tá bom? Vamos lá. Casos de congruência. Existem condições mínimas que permitem concluir que dois triângulos são congruentes. Tais condições, estudadas a seguir, serão chamadas de casos de congruência. Vamos ao nosso primeiro caso. É o lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e também um ângulo compreendido entre esses dois lados, então esses triângulos são congruentes. Legal? Vamos lá, gente. Então, olha só. Tem dois lados congruentes. Ó, esse lado é congruente a esse e esse é congruente a esse. E o ângulo entre eles também é congruente. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. Nós vamos utilizar esse símbolo aqui para representar a congruência. Tá bom? Então, esse primeiro caso é o lado, ângulo, lado. São dois lados e o ângulo entre eles. Beleza? Tranquilo? Então, repara, nós temos um lado congruente, o ângulo congruente e outro lado congruente. Esse foi o nosso primeiro caso. Segundo caso, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e dois ângulos a eles adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Vamos lá. Um lado, ó, esse lado é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse aqui. Beleza? Então é o lado, ângulo, beleza? São dois ângulos e o lado, cadê aqui a expressão? E o lado adjacente a eles. Legal, gente? Continuando. Terceiro caso de congruência é o LLL, é o lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados ordenadamente congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então repara que esse lado é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse. Então nós temos que o triângulo ABC e o AB', A', B', C' são congruentes pelo caso lado. Beleza? Continuando. Quarto caso. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo e o ângulo oposto ao lado, então esses triângulos são congruentes. Vamos lá. Então tem esse ângulo congruente a esse ângulo congruente a esse. Legal? E o lado oposto a um dos ângulos congruente. Repara que esse lado aqui, o lado BC, ele é oposto ao ângulo A. Legal? Da mesma forma que o B', C' é oposto ao ângulo A'. Beleza, gente? Então esse aqui é o nosso quarto caso de congruência. É o lado, ângulo e ângulo oposto. Beleza? E o nosso caso especial, nosso quinto caso. Se dois triângulos retângulos têm ordenadamente congruentes a hipotenusa e um cateto, então esses triângulos são congruentes. Então a primeira coisa que nós temos que analisar, como é triângulo retângulo, nós temos que ter um ângulo de 90 graus, como vimos nas aulas anteriores. Ok? E aí nós temos, ó, cateto congruente a cateto, hipotenusa congruente à hipotenusa. Quando isso acontece, nós podemos afirmar que os triângulos são congruentes. Legal? Vamos fazer agora um exemplo. Prove que os dois ângulos opostos aos lados congruentes de um triângulo isósceles são congruentes. Seja ABC um triângulo isósceles em que AB é igual a BC. Então, tem que provar que esse ângulo aqui, né, prove que os ângulos opostos é igual a esse ângulo daqui. Vamos lá, então? Beleza. Como esse triângulo aqui é isósceles, se eu traçar uma linha vertical aqui assim, eu vou ter um ângulo reto, né? Vou ter altura. E
essa altura vai dividir esse lado em duas partes iguais. Legal? Porque como aqui é isósceles, vai dividir essa base em duas partes iguais. Aqui vai ser o ponto médio, chamar de ponto M. Então o segmento AM vai ser a altura e vai dividir esse segmento em duas partes iguais. Legal? Então esse lado vai ser igual a esse lado. Repara que o triângulo ABM ele vai ser igual ao triângulo AMC, pelo caso de congruência lado, lado, lado. Porque vamos supor, esse lado vai ser igual a esse lado. Legal? Esse aqui de baixo nós já provamos que é igual a esse aqui, porque tracei o segmento pelo ponto médio. E esse lado aqui ele é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso de congruência, lado, 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 nós temos que esses dois triângulos, o triângulo ABM vai ser congruente ao triângulo AMC. Se eles são congruentes, eles possuem os lados de mesma medida e os ângulos de mesma medida. Legal? Então esse ângulo aqui vai ser congruente a esse ângulo daqui vai ser congruente a esse, logicamente o ângulo B vai ser congruente ao ângulo C. Legal? Foi provado aí, gente. Então essa foi a nossa aula de congruência de triângulos. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.